pós-graduação, e aí imagine para um anfiteatro lotado como esse. No começo do ano a gente teve um evento dos 20 anos da pós-graduação aqui da UFPR, e a gente recebeu um professor que já é um senhorzinho, assim, o pai dele é um filósofo que é super famoso, já falecido, o Bento Prado Neto, e o homem engasgou aqui, porque ficou muito nervoso, a gente nunca tem experiência o suficiente para não ficar emocionado, nervoso nessas situações. É complicado. Mas então, gente, a aula que eu vou dar para vocês, né, como vocês viram pela agenda, mudou um pouco, né, era para eu ter dado às 9, acabei ficando para 1 hora. Mas é sobre o Berkeley, né, eu não gosto de falar Berkeley, é o nome dele, George Berkeley, gosto de falar Berkeley, então provavelmente vai acabar falando Berkeley. Mas é assim que se pronuncia. Ele é um filósofo irlandês do século XVII e XVIII, e, assim, basicamente a área, né, que ele se situa é a teoria do conhecimento, epistemologia, né, então ele discute essa questão, né, de como a gente conhece, o que é verdade, o que é o real. E o Berkeley é um filósofo um tanto quanto polêmico, né? Por quê? Porque o Berkeley, ele nega uma coisa que era convencionalmente aceitada, né, pelos filósofos, pelo senso comum, que é a existência da matéria. Então, ele é tomado, assim, normalmente quando se fala desse filósofo, as pessoas dão risada imediatamente, né? Ah, o cara doido, como é que não existe matéria? E nesse texto, né, que é o Três Diálogos entre Hilas e Filônus, o Berkeley está exatamente tentando responder, assim, algumas acusações que faziam para ele na época. Eu acho importante, assim, quando a gente está passando um filósofo, pensando num vestibular, pensando em prova, né, colocar aquelas palavras-chave, assim, que tem relação com esse filósofo, porque geralmente nas questões aparecem, questões objetivas, né, aparecem essas palavras. Então, por exemplo, né, o Berkeley é situado na história da filosofia como um empirista, né, então para ele como que a gente, né, alcança a percepção das coisas, das ideias, da verdade? Através da experiência, né? Empirismo tem a ver com isso, conhecimento através da experiência. Ele é um empirista, mas ele é considerado um empirista radical, porque para ele, essa percepção, o que a gente consegue conhecer, é exclusivamente aquilo que a gente consegue conhecer através da experiência, através dos nossos sentidos. E aí por isso que ele nega, então, a existência da substância material, ele nega a existência da matéria, ele assume a existência de coisas sensíveis, coisas que são percebidas pelos nossos sentidos. Mas aquela pressuposição, né, convencional da filosofia de que o que causa essas percepções, o que causa essa percepção sensível é a matéria, é alguma coisa fora da gente, fora da nossa mente ou fora das mentes, isso ele nega. Então, por isso mesmo, o Berkeley também é um filósofo imaterialista. Né, um dos oponentes dele na época, né, que era o John Locke, que é um filósofo, acho que bem mais conhecido do que ele, né? O John Locke era um empirista também, né? Também acreditava que o conhecimento se dava através da experiência, mas era um empirista materialista, né? Ele acreditava que certas qualidades percebidas, né, algumas delas que ele chamava de qualidades primárias, essas faziam parte dos objetos e esses objetos existiam fora da mente. Então, por isso, um materialista. Então, frases-chave, né, as ideias são sensações, elas provêm dos sentidos. O Berkeley também se opunha aos racionalistas, né? Por exemplo, Descartes, que acreditava na existência de ideias inatas, né? A existência de ideias inatas às quais você chegava como, né? Através da intelecção, né? Você abstraía e aí ia lá, chegava nas ideias inatas. Para o Berkeley isso era absurdo, para os empiristas isso era absurdo, né? Todas as ideias que você formulava a partir do contato, né, com as suas percepções, com a percepção das coisas ao seu redor. E o que não vinha diretamente disso era deduzido a partir disso.
Então, se tudo provém, né, se as ideias vêm a partir dos sentidos, ela vem a partir das sensações, toda sensação vem dos sentidos, etc. Então, toda sensação também, né, isso é uma outra questão que tem que ser posta, toda sensação é singular, ela não é abstrata. Essa é uma questão que é discutida também aqui no diálogo, em que, por exemplo, né, o Willas, esse nome ele tem relação com ilé, que é uma palavra que significa matéria, e filonos tem a ver com, né, filo, amor, nous é o espírito, né? Então, digamos que o filonos representa o Berkeley e o Willas representa o senso comum ou os filósofos que se opunham a ele. O Willas, ele fala, né, ele fala, por exemplo, das sensações, né, da qualidade das sensações, por exemplo, a sensação de calor e tal. E aí o Filonos pergunta para ele, né, mas você acha que o calor existe nos objetos, né? E aí ele diz, sim, eu acho que existe um calor. Ele acha que existe uma ideia de um calor em si que está lá no objeto, para além do calor que a gente sente, que é sempre relativo, né? Então o calor nunca é o mesmo. O calor que eu sinto, que cada um de vocês sente, em cada momento, nunca é o mesmo. Então toda sensação é singular e não abstrata. Ela não é um pensamento abstrato, não é uma ideia, um nome, né? Esse também é uma outra qualidade que ele tem, mas eu acho improvável que caia na prova, mas o Berkeley também é considerado um nominalista, né? Exatamente porque ele não acredita que existam entidades mentais, entidades ideais, digamos, o homem em si, como pensava Platão, o bem em si, a justiça em si, né? Para ele, essas ideias abstratas, elas são criadas por nós e acabam gerando a ilusão de que elas existem para além dessa nossa criação, como se elas fossem elementares, digamos assim. Então, continuando. Bom, então faz parte, né, o Berkeley faz parte da filosofia moderna, e a filosofia moderna estava questionando nessa época, né, a questão da origem das ideias, né, como vocês podem ver pelo Descartes, né, que é o filósofo que fala muito, né, lá, como que eu vou chegar à verdade, né, e aí vou passando, chego nas ideias inatas, enfim. Descartes era um racionalista e um inatista, né, ele acreditava na crença das ideias inatas. Locke era um empirista, né, para o Locke a origem das ideias estava na percepção dos sentidos, ou seja, na experiência. Ela era a fonte e o limite dos conteúdos mentais. E aí, nisso, o Berkeley concorda com ele. Sim, ela é a fonte e o limite dos conteúdos mentais. Mas essa ideia do Locke de que existiriam, né, além das qualidades no geral, qualidades secundárias, que seria a cor, o odor, o som, a textura, que evidentemente variam, né, de percepção para percepção, ele acreditava, o Locke, né, que haviam qualidades primárias da matéria, e essas qualidades estavam lá na matéria, fora da nossa percepção, fora da mente. Essas qualidades eram extensão, figura e movimento. Extensão é espaço, né? Figura é a forma, né, das coisas que ocupam um espaço. Movimento, né, é o movimento, enfim, é o deslocamento de um objeto no espaço. E aí o Locke dizia que esse tipo de ideias, né, eram a cópia das propriedades reais dos corpos. Isso o Berkeley vai dizer que é um absurdo, porque como que vai haver uma ideia de extensão em si, se a gente chega à ideia de extensão percebendo, né, a extensão? E quando a gente percebe a extensão, a gente está percebendo relativamente. A percepção de cada um é diferente. Então ele vai fazendo esse tipo de jogo, né, lógico, assim, levando, por exemplo, né, ele enquanto Filonos e os oponentes enquanto Willas, ele vai levando os seus oponentes a perceberem que eles caem em contradição para afirmar a existência da matéria. E seguimos. Tá. Outra frase, assim, bastante importante quando se fala, né, acho que é a mais importante quando se fala desse autor, é ser percebido. Normalmente essa frase aparece em provas em que ele é citado, né? O que isso significa, ser é ser percebido?
Significa que tudo que existe só existe enquanto percepção em alguma mente. Então, as coisas que estão aqui, elas só existem porque estão sendo percebidas, que a gente está vendo, né? Tudo que é real é aquilo que é percebido. O resto é deduzido intelectualmente e para o Berkeley você não tem como provar isso. Então isso é apenas uma ideia abstrata como outra qualquer. Não tem uma validade, né, de verdade, como pressupõe o Willas no diálogo. Ele diz, né, o diálogo começa com o Willas assim meio que provocando o Filonos, né, de que tem uma fofoca aí, de que tem uns caras que estão negando a existência de uma coisa tão óbvia quanto a substância material. E aí ele chama, né, outra palavra importante, né, ele chama o Berkeley de cético. E aí o Berkeley, no Filonos, no diálogo, pergunta para o Willas, né, mas o que é um cético? Um cético é alguém que não duvida, que duvida de tudo, que não afirma nem nega nada, né, ele suspende o juízo. E aí ele fala, nossa, mas eu estou afirmando que não existe matéria, então como que eu sou cético? Eu não sou cético. No final ele vai acabar ainda dizendo, né, que o Willas é que é o cético. Mas a palavra ceticismo, então, ela é uma das qualidades das quais o Berkeley está se defendendo, né? Ele é acusado de ceticismo e ele diz, não, para eu ser cético eu tinha que estar suspendendo o juízo. Não estou, eu estou afirmando que não existe matéria. Então, ser percebido, a única coisa que existe é percepção. Objetos sensíveis enquanto matéria, para ele não existe. Então, tem até uma parte aqui no texto em que ele fala sobre o objeto e que ele rebate, né, o Willas diretamente em relação a isso, em relação a esse conceito de objeto. Quando ele fala de coisas sensíveis, ele está falando de sensações. Essas oposições eu já fiz. A outra questão, né, que aparece no texto é a questão, né, de que o Berkeley ele era um clérigo, né? Ele fazia parte da igreja anglicana na época. Chegou a ser bispo, inclusive dessa igreja. Então, uma das preocupações da filosofia dele era combater, né, o materialismo, o ceticismo e, por consequência, o ateísmo, né, ou seja, o questionamento da existência de Deus. E aí, né, eles diziam, né, mas você está falando que a matéria não existe, você é um cético, e sendo um cético, você acaba... sendo um cético, então você pode chegar ao ateísmo, né? Se você duvida de tudo, você vai acabar duvidando de Deus. Então, essa coisa de sensações. Como ele explicaria, por exemplo, eu estou vendo ele aqui, se eu pegar ele é sólido. Como ele explica que ele existe se ele não é uma coisa material? Ele seria tipo um espírito, alguma coisa assim? Não, o que ele diz é que essa sensação que você tem de que ele é sólido é uma percepção sensível. Você não tem como saber que há alguma coisa para além das percepções. Como se fossem imagens que você tem e que te provocam sensações, né, de tato, né, audição, né, que mexem com os seus sentidos, digamos assim. E aí, por exemplo, um exemplo que dá pra gente remeter e que normalmente é como aparece nas aulas é o filme do Matrix. Vocês já assistiram? Então, no filme do Matrix o cara tá lá incubado lá, né, numa cápsula, mas ele tá vivendo lá a vida dele e ele nem desconfia daquilo, né, que ele tá vivendo uma espécie de sonho. E aí, né, quem que tá provocando aquelas percepções, né? Como é que é? O Neo? No Neo. Não é a matéria, né? Essas percepções estão sendo colocadas na mente dele por uma outra coisa. Ali no filme, né, tem, digamos, uma outra vida, tem os alienígenas e tal. Mas aqui na situação do Berkeley, né, então eu vou adiantar essa parte. Quem que está colocando quem que está garantindo que as coisas existam quando a gente já não está observando elas, né? Porque é uma consequência da filosofia dele. Alguém chega
e se pergunta, né, tá, tudo que existe é percepção, então só existe, vocês existem enquanto eu estou vendo vocês, ou então no meu registro, né, no registro da minha memória quando eu sair daqui. Mas alguém vai dizer, não, mas essas pessoas continuam existindo mesmo quando eu não estou olhando para elas. Quem que garante que elas estão existindo? E aí eu achei um poema, na verdade não é um poema, uns versos assim que eu achei bem interessantes, com a resposta, né, que o Berkeley dá, adiantando, né? Ele vai dizer assim, tudo que existe então é percepção, percepção só existe na mente de alguém, né? Não tem como você ter percepção sem ter sujeito. Então, as coisas existem enquanto percepções nas mentes, né, dos espíritos. Como que eu garanto que alguma coisa exista enquanto não tem ninguém percebendo? Por exemplo, a árvore que está lá fora agora não tem ninguém olhando para ela. Aí ele diz, qual que é a mente, digamos, absoluta, onipresente, né, eterna? É Deus, né? Então é Deus que garante que tudo exista enquanto não tem ninguém percebendo. Deus é a mente onipresente, né? Digamos, se a gente fosse remeter ao Matrix, a gente diria, bom, é Deus que está colocando essas ideias na mente, né, dos espíritos criados por ele. E aí o Berkeley até vai dizer, né, nossa, mas olha só como Deus é legal, ele é tão legal que ele fez tudo ser estável, né, permanente, ao ponto de a gente conseguir chegar a leis, a regras, né, chegar, por exemplo, à ciência, né, as leis da natureza. Por isso que ele também não era um cético, né, ele não negava a validade das leis da natureza, a validade da ciência, ele só negava a existência da matéria, realmente como uma coisa externa à percepção, externa às ideias. Por isso também que o Berkeley, outra palavra importante né, de associar ele, por isso que ele era um idealista. Né? Ideias para ele tem a ver com experiência, tem a ver com percepção, né? Todas elas vêm da percepção. Ele não é um idealista como os outros, mas ele é também um idealista porque para ele tudo se reduz às ideias. Né? Mas eu vou ler para vocês então, só porque eu achei interessante, porque foi assim, uma resposta de um filósofo bastante conhecido, Bertrand Russell, que é um filósofo também de epistemologia, mas de epistemologia contemporânea, respondendo, né, a um outro que estava meio que zombando do Berkeley. E aí o do Ronald Knox, né, que é esse que estava zombando, ele diz assim, pasmava um dia um mocho. Certo Deus acha bem tolo que aquele pinheiro ainda exista se não há ninguém à vista. E aí o Bertrand Russell responde, né, cria uns versos para responder. Muito tolo, meu senhor, é somente o teu estupor, pois nem pensaste que, se aquele pinheiro sempre existe, é porque o olho eu, que te saúdo e sou Deus. Então essa a ideia do Berkeley. Então, o que garante que tudo existe, que tudo é percepção e que tudo existe mesmo quando as nossas mentes não estão percebendo as coisas? A mente de Deus. Então, assim, eu associo um pouco a misticismo, assim, porque é um tipo de ideia que aparece na alquimia, né? Que tudo que existe numa mente universal, né? E a gente é como se fosse partículas nessa coisa maior, assim. Então eu acho bem parecido, acho bem interessante. Mas então, me perdi aqui, mas vamos dar uma olhada no texto, então. Deixa eu pegar meu guia. Mas então ele acreditava que para uma coisa existir, ela tinha que ser percebida, da percepção. Mas nesse caso de Deus, então em teoria ela existiria, porque ele está percebendo. O que garante, né, que as coisas existem enquanto nós não estamos percebendo elas é Deus, que é uma mente também. Mas então, por que acho que eu acabei me perdendo, na verdade, por que ele seria imaterialista, então? Se acaba que tem um que está percebendo. Então, porque quem está percebendo, né, quem está garantindo a existência das coisas é um espírito também, não é uma matéria fora do espírito. Ele dizia, por exemplo, o Locke, né? O Locke não era ateu, né?
Mas ele dizia que as ideias do Locke promoviam o ateísmo porque para ele era uma consequência de você acreditar na matéria, né, uma matéria que era independente da percepção, né, então essa matéria existe lá independente de qualquer coisa estar percebendo ela, independente de Deus, né, por exemplo. E ele dizia, tá, você colocou essa matéria lá fora, Deus não interfere nela, então Deus não tem nada a ver com a nossa existência, você está promovendo o ateísmo. Para ele era por isso que ele era tão contra a matéria, assim, contra essa ideia, ele não tolerava essa ideia, para ele era completamente absurda. E acho que, né, o esforço dele de combater isso vinha dessa consequência que ele achava inevitável, assim, de você acreditar que existe uma substância fora da percepção. Mas ele é muito engenhoso, assim, conforme ele vai argumentando, faz muito sentido o que ele fala. Né? Tanto que, por exemplo, o Bertrand Russell, que é um filósofo da epistemologia, da ciência, ele, né, considerava muito respeitosamente o Berkeley. E, né, se vocês lerem e forem acompanhando a argumentação dele, né, ele faz apontamentos assim, bastante inteligentes. Né? Tipo, por exemplo, ele fala... noções intelectuais universais, né? Porque o Willis pergunta para ele, como é que existem, então... Né, por exemplo, as noções, os princípios e teoremas da ciência. Ele diz, eu não estou negando que existam, né, esses princípios e esses teoremas. Ele está dizendo que eles independem da existência de uma matéria. Para ele, quem garante a existência desses princípios, desses teoremas, é Deus. Então, ele resolve o problema assim. Né? E ele faz um encadeamento lógico para chegar nisso. Né? Porque ele vai dizendo assim, você consegue... demonstrar para mim que existe alguma coisa para além das coisas percebidas. Porque, por exemplo, né, essa diferenciação entre qualidades primárias e secundárias. Né, o Willis começa o diálogo acreditando que existem as qualidades secundárias. Né, ou seja, ele diz assim, a cor existe nessa madeira, que ela é uma propriedade dessa madeira. E aí o Philonos vai dizer, né, como que essa cor existe se, né, por exemplo, eu vejo ela mais clara, o outro vê ela mais escura, um outro animal não vê cor. Então, como que ela existe no objeto? Ela não existe no objeto. Aí ele vai passando para, né, o Willis, né, vai resistindo a assumir que essas qualidades secundárias só existem enquanto percepção. Ele, por exemplo, né, vai falar do gosto. Ele fala, mas como que você vai dizer que o açúcar não é doce? Para mim é absurdo isso, dizer que o doce não está no açúcar. E aí o Philonos vai dizer, como que o doce está no açúcar se uma pessoa com paladar desregulado pode sentir o gosto do açúcar, sei lá, amargo? Então ele vai seguindo dessa forma, né? Quando ele chega na audição, o Willis tenta, né? Não, mas a audição, pera lá, o som existe sim, fora da mente. O som não é só uma sensação percebida, não é só uma coisa sensorial, né? E aí o Willis diz, o Philonos diz, então você está me dizendo que existe, né, um som relativo, uma sensação que é relativa, que a gente percebe, né, cada um numa intensidade diferente, enfim. E existe o som em si, o som, né, lá no objeto. Ele fala assim, né, o som, a gente pode conceituar intelectualmente o que é o som é um movimento no ar e tal. E aí ele fala, mas como que você chegou a essa percepção de que o som é um movimento? Aí o Willis diz, cheguei a essa percepção pela minha visão, o movimento, como que você chegou à ideia do movimento, né? Porque ele está conceituando. Como que você chegou à ideia do movimento? Para chegar à ideia do movimento, você tem que ver alguma coisa se movimentando. Então, a ideia do movimento tem a ver com visão. Mas a gente estava falando de som. E ele vai levando o Willis a perceber que ele está chegando a absurdos, assim. Essa forma de argumentar no diálogo, né? Que o Philonos leva. E aí o Willis, então, chega naquelas qualidades primárias lá. Né? Ele está seguindo, assim, né? O personagem está seguindo a diferenciação que o Locke fazia entre qualidades secundárias e primárias.
Aí ele chega lá nas primárias, tá, mas a extensão, como é que você vai negar que existe extensão, que existe espaço, que existe figura, que existe movimento, que existe solidez? Como que você vai negar que essas coisas estão nos objetos? Ou melhor, que elas estão fora da nossa mente? E aí o Filônus diz assim, se você for perceber, da mesma forma que eu questiono as qualidades secundárias, eu questiono as primárias. Ele diz, essa divisão entre qualidades primárias e secundárias, ela também é absurda. Porque para você chegar à percepção das secundárias, você passa pelas primárias, e as primárias também só vêm através dos sentidos. Você não tem como chegar a outra coisa a não ser através dos sentidos. Se você chegar a outra coisa, que daí é o que ele vai falar, né, conforme ele for seguindo e for falar do substrato material, do suporte dos acidentes da matéria, né, de uma existência exteriormente, né, são todas coisas que o Wilas vai colocando para tentar se defender, porque ele não quer, né, aceitar ou concordar com o Filônus de que a matéria não existe. Como que você chega, né, a esses... Como que você formula essas ideias? É através da percepção, né? Você tem que perceber o espaço para pensar que existe uma extensão. Então, ele vai circulando para chegar sempre no mesmo lugar. É como se ele estivesse dizendo assim, qualquer argumento que você coloque, Ilas, você vai acabar concordando comigo, porque todos eles têm a mesma base. É isso que ele está colocando. Mas deixa eu achar aqui então um trecho do texto para exemplificar. Daí tá, com o paladar desregulado parecerá amargo, isso eu já falei. O Wilas diz que o som é idealmente um movimento no ar, mas o movimento é uma ideia que pertence, né, à visão. Então, como o som, né, que faria parte da audição, poderia ser definido pela visão, é um absurdo, mais um absurdo, né? Ele vai colocando assim. Aí, né, aqui estão frases chaves, mas ele reduz os objetos à percepção, basicamente é isso, né? Como já falei. Tudo se reduz à percepção. Daí para questionar, né, por exemplo, essa questão da extensão e da figura, né, e para questionar, na verdade, a maior parte dos argumentos do Wilas. Ele apela sempre para a questão da relatividade, né? Como que um objeto pode mudar de extensão? Porque conforme a gente observa ele, né, de uma certa distância, ele tem um tamanho, a gente se aproxima, ele tem outro tamanho. Para uma pessoa ele parece mais assim, para outra pessoa ele parece mais assado. Então é dessa forma que ele vai questionando, assim, como que pode existir uma extensão em si, fora de nós, se a gente chega a essa ideia através dessas percepções relativas. A percepção da extensão é sempre relativa. Ele disse que era absurdo, ele não aceitava que mais de um órgão pudesse ter a mesma coisa. Ele aceitava, mas é que daí ele tá tipo, respondendo o Wilas através, né, de cada sentido nosso. Então, quando eu estou falando de som, eu estou falando de audição. Aí ele está questionando o Wilas. O Wilas diz, o som existe sim fora da mente. E ele está questionando como que o som existe fora da mente. Me explica isso. Ele fica né, dando voltas. Me explica isso. Como que você chegou a uma evidência disso, que o som existe fora da mente? E aí o Wilas diz, porque o som pode ser conceituado como um movimento no ar. Então ele colocou assim, conceituou um movimento no ar. E aí o Filônus pega isso e diz assim, você falou em movimento então. Você definiu o som como um movimento. Mas movimento não é uma ideia né, na qual você chega através da visão? O que visão tem a ver com audição? A gente estava falando de som, o som tem a ver com audição. Então ele está tentando mostrar pro Wilas que para tentar comprovar a matéria ele está caindo em contradição. É nesse sentido, assim.
né? Ele não está querendo dizer que os sentidos não se misturem, né? É que ele está tentando questionar um por um, né? E aí, por isso que o texto é longo, né? Porque ele vai passando por cada tópicozinho, né? Sobre o movimento, sobre a extensão, né? Por exemplo, ele fala, você já não havia admitido, Ilas, que nenhuma propriedade real e inerente a qualquer objeto pode ser alterada sem que haja uma mudança na própria coisa? Conforme nos aproximamos ou nos afastamos de um objeto, a extensão visível varia, sendo 10 ou 100 vezes maior. Da mesma forma, então, disso não se segue que a extensão não é, de fato, inerente ao objeto. Ou seja, então a extensão ela está na mente enquanto ideia, né? Enquanto percepção. Como que ela pode ser inerente ao objeto, né? Como que ela pode ser inerente a uma coisa fora da mente se ela varia? É esse o raciocínio dele. Então, a extensão também é uma coisa que varia. A extensão também é uma ideia, e essa ideia é formulada também através das sensações, dos sentidos, da percepção. Ela não existe em si mesma. O movimento é a mesma coisa, né? Quando ele vai falar sobre o movimento, ele diz assim, o movimento, a solidez, todas essas coisas que você está evocando, Ilas, né? Essas coisas, elas são propriedades da extensão. Como se eu estivesse dizendo, a gente já chegou num acordo aqui, mais ou menos, que a extensão não existe fora da mente. Você não está admitindo, mas você está concordando, né, que os argumentos que você está colocando não se sustentam. E aí é como se ele dissesse assim, mas por que você está, de novo, então, colocando a questão do movimento, da solidez, se essas são qualidades relacionadas à extensão? Se a extensão não existe, essas qualidades também não. Essas qualidades são também ideias na mente. Então, movimento é uma ideia que a gente tem a partir de uma percepção. A solidez, né, essa qualidade da matéria, também é uma percepção. Aí ele segue, né, o Ilas segue tentando colocar, então, essas qualidades primárias absolutas que ele não consegue, né, sustentar um argumento. O Philonos acaba sempre dando a volta nele com, né, os mesmos princípios, né, de que tudo se reduz à percepção, tudo se reduz aos sentidos, às sensações. Com relação ao movimento, né, ele chega a responder assim, mais ou menos especificamente, e ele diz que não é possível pensar o movimento sem evocar a imagem, né? Então é a forma como ele prova, né, de que também o movimento vem dos sentidos, né? Você sempre vai, mesmo que você pense, por exemplo, tente pensar um movimento ideal, na sua imaginação você vai ter que ter uma imagem, né, de um espaço, de um objeto, né, um móvel, dos pontos, né, de onde esse objeto vai percorrer, né, se deslocar para então haver o movimento. Ele fala do intelecto puro, e aí pro Berkeley isso não tem sequer sentido, assim. E aí ele fala, já que você quer falar de intelecto puro, né, o que tem a ver com intelecto puro? Abstrações, né? A ideia de virtude, a ideia de razão, a ideia de Deus. Mas aqui a gente não está falando disso, a gente está falando das sensações, a gente está falando da experiência, está falando dos sentidos. Então, como que você vai tentar me provar que existe matéria através do intelecto puro se o intelecto puro não acessa, né? Não acessa, digamos, o objeto sobre o qual a gente está discutindo agora. E aí, o Ilas coloca, então, mas você tem que admitir que os sentidos, eles têm uma causa. E essa causa é um objeto. E aí o Philonos, né, o Berkeley, vai perguntar para ele assim, que objeto, né? O que você enxerga das coisas do mundo, além de cor, figura e extensão, né? Ou seja, ele dá o exemplo de uma flor, né? O que você enxerga quando você olha para uma flor, além da cor dela, né, da figura, da forma, da extensão do espaço que ela ocupa? Nada.
Então, o que é esse objeto que você está falando, além de percepção? E aí, o Filônus, né, coloca essa questão, bom, você tem que admitir também, né, que ideias só existem em substâncias pensantes, não existem então fora de uma mente. O Willas tenta apelar para uma distinção entre sensação, né, que seria produto da mente, e esse objeto, e aí eles discutem um pouco, mas o que é essa ação da mente, né? Essa ação da mente, então, é aquilo que provoca as percepções. Mas será que é preciso provocar as percepções, né? O Filônus vai colocar. Eu não preciso provocar a sensação de luz, né? Basta que eu abra os olhos e eu tenho a sensação da luz. Então, ele novamente vai colocando, ó, você está apelando para coisas que não mudam nada, né, no lugar onde a gente já chegou nessa discussão. Aí o Willas vai falar, mas e o substrato material? Né? Isso é uma convenção, né, de que existe essa coisa, que é o substrato material, que causa as percepções nos nossos sentidos. E aí o Filônus então pergunta, através de qual sentido você chegou à existência, porque, né, o que ele assume por conhecimento é o que vem da experiência. Através de qual sentido você chegou nesse ser, nessa coisa, nessa entidade que é o substrato material, que é a matéria? E aí o Willas diz, não é através dos sentidos, né, mas apenas dos modos, das qualidades, ou seja, ele pensou, né, a matéria. E aí o Filônus diz, então presumo que você chegou à matéria através da reflexão. E pela razão, né, você obteve a ideia de um substrato material. Então, novamente, né, você não chegou à matéria observando uma coisa fora da sua percepção, fora da sua mente. Você chegou à matéria deduzindo que existe alguma coisa causando as percepções e que essa coisa está fora da mente. Que essa coisa é uma coisa diferente de percepção, diferente de espírito, alma, mente, enfim, né, que é o tal do substrato material. E aí, então, o Willas apela para outra coisa. Daí ele fala, mas se eu não falar de substrato, então a substância. Né, eu me confundi aqui. E a substância? Substância é o suporte para os acidentes da matéria. Então, é por causa da substância, né, que a matéria toma diferentes formas, etc. E aí o Filônus responde assim, né, tá bom, né, então você diz que tem uma coisa, né, sob as nossas percepções, sob sobre as diferentes formas, né, dos objetos sensíveis, que está, né, possibilitando essas percepções. Ele vai dizer, mas para que alguma coisa, né, sirva de suporte para as percepções, né, sendo coisa, precisa ser extensa. E aí ele já, né, explicou por que a extensão não existe. Então, ele está meio que assim, você não vai, né, dar o braço a torcer, Willas. Você está circulando nos teus argumentos, você está voltando sempre para o mesmo ponto. E aí o Willas, por fim, acaba, né, falando da distância, né, uma coisa que ele já tinha sido discutida, mas ele chega a falar, mas as coisas existem mesmo que a gente não esteja olhando e tal, né, quando eu estou mais distante, eu chego perto. Isso não é uma prova de que as coisas existem fora de mim, fora da minha percepção, né? Aqui, nesse pedaço que a UFPR colocou para a prova, né, ele não chega a concluir o diálogo para chegar, né, na questão de Deus. Mas esse, né, digamos que é um começo já dessa discussão no diálogo. E aí o diálogo termina com, né, o Filônus, né, cadê? Não estou achando aqui o último, aqui. Sobre as coisas reais, os arquétipos das nossas ideias. Teve essa parte ainda que eu esqueci. O Willas ainda chega a falar, né, por exemplo, a evocar aquela coisa dessas entidades, né, semelhante assim ao Platão, né, dos arquétipos das nossas ideias, né, das formas ideais das coisas para além das coisas.
E aí, então, digamos, né, a gente está falando de coisas sensíveis, né, de madeira, mas existiria uma ideia que não tem a ver com a sensibilidade de madeira, né? As madeiras, né, que nós temos aqui, elas mudam, mas existiria, digamos, um universal de madeira. E aí, o Filonos, novamente, né, se utiliza, assim, num princípio de não contradição para responder o Willas. Como que uma coisa pode ser sensível e insensível ao mesmo tempo? Como que uma coisa pode ser estável e mudar ao mesmo tempo, né? Você tem que, digamos, escolher, porque, novamente, você está caindo em contradição. E aí ele termina, então, agora sim termina o diálogo, então, questionando, né? Willas, você vai continuar, né, me questionando, dizendo que a matéria existe? Então, acho que o cético é você, porque você não consegue provar que ela existe, né, e não aceita os meus argumentos de que ela não existe. Para ele, Deus existiria como matéria? Existiria? Ou Deus só existiria porque a gente percebe isso? Deus é uma ideia, né? Deus é uma ideia, não. Deus é uma mente maior que nós, digamos assim, que nos antecede. É ela que nos percebe, não a gente que percebe ela, entende? Não, para ele isso não é matéria, isso é espírito, isso é percepção, né? Então ele tá o tempo todo negando que exista essa coisa aqui. A gente até estava falando, né? Tem um outro filósofo que daí o Parolin citou a Maria Adriana, que é a minha orientadora, né? Que é professora aqui do departamento. A Maria Adriana, ela fez mestrado no Berkeley e o doutorado no Bergson. O Bergson é um filósofo que se você conhece o Bergson e leu o Berkeley, você percebe que ele leu o Berkeley, assim, porque parece que ele está reformulando as ideias do cara. Assim. Só que daí o Bergson admite a existência da matéria e ele diz que o espírito e a matéria elas não estão separadas, elas estão juntas. Então, o que anima a matéria é o espírito, é o que, né, faz com que essa matéria se movimente. Mas o Berkeley não. Para ele, tudo é percepção, tudo é imagem, tudo é ideia, né? Por isso um idealista, um empirista radical, um imaterialista. Não sei se vocês têm mais perguntas. A gente tem 15 minutos ainda. Pessoal aí de cima. Ele define essa substância como vontade enquanto agente. Eu tinha anotado isso, não sei se eu vou encontrar. Mas basicamente substância pensante é espírito, alma, mente. E ele tinha duas palavras-chave assim para definir que eu não estou conseguindo lembrar outra. Mas uma é a vontade, né, que é esse espírito, digamos, né, se movimentando, se afirmando. E eu acho que a outra é alguma coisa relativa à percepção. Então, Deus seria a substância? Deus para ele tipo a substância. Nós somos uma substância pensante temporal, né? A gente nasce e morre. Deus é uma substância pensante eterna. Por isso que ele garante a existência das coisas, porque ele nunca cessa de existir, né? Mas ele também seria uma mente e nós seríamos, digamos, objetos dentro da mente dele. Assim. E tudo que a gente percebe são ideias de Deus, né? Que a gente acessa essas ideias de Deus através dos nossos sentidos. E para ele, quem que garante a existência de Deus? Deus garante ele mesmo, né? Deus é Deus, ele tá lá, é absoluto, eterno, ninguém fez ele nascer, ele sempre esteve lá e sempre vai ser, então... Tem que lembrar que ele era um padre. Ele era um clérigo, né? Um bispo. Então... Mas para ele, nós éramos matéria ou mente pensante? Também mentes pensantes, tudo é espírito, assim, não existe nada além de espírito, ideia, percepção. Pode haver uma aproximação
vários têm, né? O estilo, assim, é muito parecido, né? Eu não gosto muito de texto assim, eu confesso. Acho chato, assim. Quem escreve assim é o Platão, né? Apologia a Sócrates. Eu não gosto, mas o estilo, sim, é um estilo platônico, né? Socrático. É. Mas, tirando isso, não, né? Ele está questionando as ideias do Platão e, por consequência, do Sócrates. Se essa substância pensante, ela tem vontade própria, essa vontade dela de fazer outras coisas, tipo, existe a vontade dela de fazer outras coisas ou ela tá ali só para ser ela? Deu pra entender? Uma vontade independente das leis, digamos. Tipo, Deus faz a substância pensante. Se eu tenho, por exemplo, mais de uma vontade, são as vontades de Deus sobre a minha substância fazer? Aí é aquelas discussões, né? Aí você está chegando naquelas discussões sobre a liberdade, né? Como que Deus criou a gente, que Deus é onipotente, onipresente, né? Mas Ele permite ao mesmo tempo que a liberdade exista. Né? Eu confesso que, assim, para o Berkeley, não sei o que ele pensa sobre isso, assim, não cheguei a ler mais do que esse tema, assim, né? Mas eu imagino que ele deve ter discutido, sim, essa questão, mas não sei te responder, assim, como que ele soluciona isso. Ao mesmo tempo que a gente tem o mesmo objeto, vai ser uma percepção diferente. Sim, por isso, né, que cada sensação é sempre particular e não abstrata, né, que foi aquela citação que eu fiz dele, né, porque ela é sempre única, então ela nunca se repete, né, a gente aplica um nome, né, aplica uma ideia que dá a impressão de que se repete, mas não se repete, né, quando eu falo que a dor, como se fosse uma coisa abstrata, dor, mas a dor que eu sinto com uma picada de uma agulha, a dor que eu sinto se eu levar, sei lá, com um tijolo, é sempre diferente. Né? E mesmo que eu leve com o tijolo 2 vezes, ou leve uma picada de agulha 2 vezes, né? Vai ser sempre diferente a sensação. Então ela é sempre única. Você acredita que toda sensação, toda percepção, ela é singular, é abstrata, então ele não pode acreditar em conceitos como, sei lá, bom, mal, ruim, feio, belo, porque não são constantes, né? Já que cada percepção é diferente. Para ele essas são ideias abstratas, né? Elas são, digamos, ideias às quais você chega pela imaginação, né? Pelo trabalho puramente intelectual. Ele está discutindo, né, as ideias sensoriais, digamos assim, as ideias que vêm a partir do sentido. Alguém tem mais questões? Se vocês quiserem encerrar, acho que a gente tá no grito, né? Falta 10 minutos. Se vocês quiserem usar para tomar café e ir no banheiro. Daí vocês vão ter, agora, né, depois de mim, o Gabriel Giopo dando 2 aulas para vocês. Então vocês vão ficar aí 2 horinhas com ele. E vão ouvir falar de Maquiavel, né? Maquiavel bem bravo, assim. E Spinoza, que é pior ainda. Mas